Bem-vindas, guerreiros e guerreiros, novamente. Seguimos com o nosso estudo legislativo aplicado ao APH tático e hoje nós vamos falar sobre os anexos da portaria, que fala nessa aula especificamente das competências dos níveis de operadores de APH tático. Então falaremos hoje da portaria conjunta Senasp-CEOP-CEGEM número 20, de 3 de agosto de 2022, portaria complementar à portaria 98, e ela fala sobre os níveis de aplicação dos operadores. Vamos ver o que ela fala. Artigo 1º. Esta portaria aprova na forma dos anexos o nível básico de atendimento pré-hospitalar tático para profissionais de segurança pública, em complementação às diretrizes da Diretriz Nacional de APH Tático. Fica criada a Portaria 98, 1º de julho de 2022. Artigo 2º. O nível básico do APH Tático para profissionais de segurança pública é composto pelos seguintes anexos que visam regular as competências e procedimentos técnicos e táticos mínimos, composição mínima do kit individual e especificações técnicas dos equipamentos e insumos, matriz curricular mínima, conteúdo mínimo para treinamentos e instruções de nivelamento e disciplinas de APH tático em cursos não dedicados. Todos esses já foram ditos nas aulas da portaria 98. No artigo 3º, então, para fins de ampla divulgação e transparência ativa, os documentos referentes ao nível básico de APH tático, de que trata o artigo 1º, serão disponibilizados na página institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se vocês forem pesquisar hoje lá, não tem nada ainda. Talvez ainda esteja num período de adequação. Artigo 4º. Em caráter provisório, até a devida habilitação de profissionais de segurança pública nos níveis de emprego e capacitação que versa o artigo 6º e 7º da Diretriz Nacional de APH Tático, os membros da equipe de gerenciamento e Câmara Técnica, instituída no âmbito do projeto através da Portaria Senasp número 212, de 28 de dezembro de 2020, são considerados multiplicadores competentes para realizar as capacitações. No nível avançado, os médicos e enfermeiros integrantes da Câmara Técnica, observados os limites prescritos nos atos privativos de médicos e enfermeiros, como já foi falado da legislação do Código de Ética dos Profissionais de Medicina e de Enfermagem. Nos níveis intermediário e básico, todos os integrantes da Câmara Técnica. Parágrafo único. Os procedimentos não privativos aos profissionais de saúde e disciplinas técnicas poderão ser ministradas pelos profissionais de Câmara Técnica para nível avançado, dentro dos limites das respectivas qualificações. Também já foi dito, né? Então, competências e procedimentos técnicos e táticos mínimos aplicável ao nível básico. Vamos ver do que se trata. Sob confronto armado, o que um operador de nível básico deve fazer sob confronto armado? Realizar a segurança da equipe. Se eu vou realizar a segurança da equipe, né, que é de suma importância, essa segurança ela deve ser minha e deve ser da equipe também. Então, realizando a segurança da equipe, ela inicia desde aquele procedimento de avaliação de cena, avaliação de cenário, de situação e também de agente. O que aquilo tudo está me dizendo? O que eu devo fazer naquele momento? O que melhor eu não devo fazer também, né? Sei que neste momento a gente deve prezar sempre por salvar a vida do indivíduo, daquele colega de equipe, porém, muitas vezes, se tentarmos salvar a vida do indivíduo ferido, teremos uma multiplicação de esforços e uma divisão de
insumos e de pessoas também. Então, vou ter que multiplicar esforços para salvar 2 pessoas, vou dividir tudo aquilo que eu já tenho, fazendo ainda mais difícil aquilo que já era muito difícil. Orientações ao ferido, como por exemplo, encorajar o próprio socorro, já está escrito aqui, né? Como por exemplo, o camarada está ferido lá, pergunta para ele se ele tem capacidade de se auto-atender. Realizar a extração do operador ferido por meio de emprego de técnicas de arrasto. Então, se ele não consegue realizar esse autoatendimento, eu farei o atendimento preferencialmente utilizando técnicas de arrasto, que são as técnicas mais simples e mais rápidas de serem aplicadas. Controlar o processo de sangramento maciço em membros superiores e inferiores por meio de autoaplicação e ou aplicação de torniquete tático. Esse controle precoce do sangramento maciço, ele trata-se de qualquer técnica capaz de impedir a continuidade do sangramento, já que o sangramento é uma das causas de morte mais incidentes em todos os confrontos e a mais evitável. Assim, a alta aplicação do torniquete ou a aplicação por outra pessoa pode ser extremamente salutar para os cuidados que virão posteriormente. Além disso, membros inferiores e membros superiores são os mais afetados em confrontos armados ou em confrontos de forma geral, tendo em vista que o operador de segurança pública muitas vezes tem seu tórax protegido por um colete balístico, né, por uma proteção balística. Em campo tático, ou seja, sair do confronto armado atual e estou num confronto armado iminente, que é o campo tático, um local onde eu estou protegido, porém ainda existe o risco de novos confrontos. O que eu posso fazer nesse momento? Manter a segurança da equipe. Vemos então que a segurança é uma preocupação constante. Realizar a busca por sangramento maciço em membros de extremidades e regiões juncionais, quando necessário, auxiliado pelo corte da vestimenta do operador com tesoura ponta-arroba. Então, se eu ainda não identifiquei todos os pontos de sangramento, vou buscar novos pontos de sangramento, fazendo com que o indivíduo seja tratado de forma mais emergencial possível. Controlar o sangramento maciço em regiões juncionais por meio de preenchimento de ferimentos com gase hemostática e ou gase de metro e pressão direta como método complementar. Então, vou controlar ali nas regiões juncionais, que são pescoço, axilas, região pélvica, abdômen. Abdômen não é uma região juncional, mas é onde eu posso aplicar técnicas de preenchimento. Empacotar o ferimento, ou seja, vedar esse ferimento ou a área preenchida por meio de aplicação de bandagem elástica ou atadura, fazendo ainda com que tenha um aumento de pressão e com isso controle ainda mais o sangramento. Em campo tático ainda, controle as vias aéreas, ou seja, faça a abertura e permeabilidade das vias aéreas. Realizar inspeção visual e elevação do queixo e ou extração mandibular para permeabilizar as vias aéreas. Permeabilizar as vias aéreas por meio de inserção de cânula nasofaríngea, gerando uma via aérea permanente. O que mais que nós vamos fazer aqui? Posicionar o ferido para permeabilizar as vias aéreas e fornecer a recuperação. A posição de recuperação, né? Que é aquela posição lateralizada em que, mesmo sozinho, ele vai ter uma via aérea permeável, não terá aumento nos traumas e ficará, por assim dizer, estabilizado temporariamente. Ainda em campo tático, far-se-á a manutenção da respiração
que são coisas diferentes da manutenção das vias aéreas, ou seja, ocluir o ferimento perfurante na região torácica por meio da aplicação do selo de tórax valvulado industrializado e métodos similares e eficazes para a oclusão, ou seja, oclusão, tampar. Vou aplicar o selo de tórax no ferimento perfurante, evitando assim um aumento no pneumotórax ou o desenvolvimento do pneumotórax por meio do aumento de pressão dentro da cavidade torácica, seja com selo de tórax ou com o curativo de 3 pontas, que seria um método mais conhecido e improvisado. Realizar manobras emergenciais de abertura de selo de tórax para alívio da hipertensão torácica. Pode ser que o selo de tórax acabe ficando obstruído pelo sangramento ou por algum outro corpo estranho e com isso continue o aumento da tensão na cavidade intratorácica. Limpeza da válvula do selo de tórax na região do ferimento para retirar coágulos, com o mesmo objetivo do item A. Ainda em campo tático, manutenção da circulação e avaliação do choque, ou seja, vou avaliar a circulação, se está boa ou não. Se não está boa, vou utilizar técnicas a fim de restabilizar a circulação e vou prevenir o choque. Revisando os procedimentos realizados no sangramento maciço, ou seja, eu vou, além de tudo, vou revisar todos os procedimentos, se eles ainda estão efetivos, se eu preciso refazer algum procedimento ou se eu preciso acrescentar outro procedimento para que isso seja eficiente. Vou realizar a avaliação clínica do estado de choque do operador ferido para subsidiar a triagem dos feridos para priorizar a evacuação. Posso utilizar aqui o método START, método SAMP, qualquer outro escala de Como de Glasgow para avaliar o nível de consciência dele e assim fazer uma triagem mais fidedigna. Controlar o sangramento não maciço por meio de aplicação de compressa de gás comum e empacotamento da bandagem com bandagem elástica ou atadura. Ainda em campo tático, o operador de nível básico fará a prevenção da hipotermia, assim também contribuindo para a prevenção do choque. Realizar técnicas e procedimentos para evitar a perda de calor corporal, porque isso interfere na coagulação e com isso temos uma diminuição na qualidade da recuperação, na qualidade de vida do ferido. Realizar o controle da hipotermia por meio da aplicação de manta térmica ou roupas, e restabelecer a temperatura corporal por meio da aplicação de fonte de calor instantâneo. Essa fonte de calor instantânea é ela é um objeto que faz uma reação química e gera calor. Vamos falar mais especificamente no kit de APH. Realizar a comunicação com a equipe de resgate e serviço médico de referência. Lembre-se, atuamos de forma subsidiária sempre que houver um serviço médico especializado no local e tenha capacidade de atender esse ferido, deixaremos por conta do serviço médico de emergência. Ainda em campo tático, nos cuidados durante a evacuação, faremos com que a segurança esteja mantida. Vamos realizar o planejamento para a evacuação, por onde vou, como vou, quando vou, como vou e por que vou. Realizar a extração do operador ferido por meio de maca de extração rápida. Essa maca ela é muito simples de ser utilizada, simples de ser conduzida e mais eficiente do que eu carregar um objeto muito pesado. Por exemplo, uma maca rígida. Realizar as técnicas de evacuação e embarque do operador ferido em veículos dedicados e não dedicados ao transporte de feridos. Faremos esse estudo de forma mais aprofundada da evacuação em veículos dedicados e não dedicados nas aulas práticas. Mas
De antemão, já posso adiantar que as técnicas empregadas tanto no campo tático quanto durante a evacuação, elas vão ser revistas nas aulas práticas. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Tenham todos um bom dia. Seguimos no nosso estudo. Próxima aula agora falará sobre os kits individuais. Um grande abraço a todos.